Bom dia, a paz do Senhor, que é a irmã Maristela. E dá aí seu like para mim, tá? Um joinha. Essas mensagens possam chegar para outras vidas, que venha a ser uma alavanca, seja de abençoar muitas almas que estão doentes. Então, eu conto com a ajuda dos irmãos, se gostar dessa mensagem. Estou aprendendo, tá? Não tenho nada de tecnologia, mas eu estou fazendo algo que Deus me incomodou. Então, se Deus te dá a bênção, como eu sempre digo, pregar não é um dom, é um dever. E de pregar o evangelho a todas as criaturas. Então eu peço ajuda aí dos irmãos. Dê seu joinha, né? O seu like. E se inscreva no canal, tá bom? Ajuda a irmãzinha Maristela, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que nesta manhã, cada vida que estiver ouvindo esta mensagem, seja visitada pelo Espírito Santo de Deus, que não desvia sua mente agora. Não deixa que no mundo espiritual a mente dela fique conturbada, mas tira todo o embaraço. Acalma o seu coração, aquietar e saber que Ele é Deus, é Ele que cuida, é Ele que toca, é Ele que vai repreender todas as áreas da tua vida, tanto na tua vida sentimental, física, espiritual e na sua casa. Se o seu salário não está cumprindo todas as suas necessidades, o Mestre te dará toda a direção que você precisa. Toda inveja, todas as amarras, caia por terra nesta manhã. Empreste o seu ouvido para escutar esta mensagem, e que tudo que tiver na sua vida seja banido agora no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar e põe nesse coração alegria, a tua essência, o teu perfume. Que não seja a irmã Maristela falando, mas sim o Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler aqui Gênesis, capítulo 37, versículo 9 até o 10. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que eu tive ainda outro sonho, e eis que o sonho e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tivesse? Porventura viveremos eu e tua mãe e teus irmãos aclinar-nos perante a ti em terra? Hoje nós vamos aprender quando Deus quer fazer um caminho, uma trilha para nós. Muitas vezes a gente não quer caminhar nessa trilha, né? Mas quando Deus visitou José, o Senhor já estava visitando e já estava preparando o caminho de José. Assim, irmão, é a nossa vida. Quando Deus tem um plano para nós, você nem nota, né? Mas Ele está preparando o teu caminho. Ele está começando a trilhar teu caminho. Basta você começar a prestar atenção nos detalhes, nos avisos, nas mensagens, nas palavras, nas profecias da palavra do Senhor que Ele está falando com você. E o que eu achei interessante aqui, que José foi contar seu sonho, mas eles não acreditavam muito, né? Achou muito estranho aquele sonho, né? Como se não existiria isso.
Da onde Ele tirou isso? E quando Deus tem uma promessa para a gente, mesmo que demore, ela se cumpre. Ela se cumpre. Porque Deus, Ele prepara você primeiro. Deus, Ele é aquele agricultor que cuida da terra, prepara a terra, aí bota lá a sementezinha, depois, daqui a 15 ou 20 dias, a sementinha já começa a brotar. Nada vem assim rápido, mas a gente tem hora que a gente não acredita que Deus pode fazer isso conosco. José tinha aproximadamente 17 anos quando recebeu este sonho de Deus. Naquela época, os homens só se dobravam diante de reis. José viu como um rei. Ele compreendeu o significado dos seus sonhos. Ele não sabia, talvez, é que ainda havia um caminho para trilhar. Claro que José não foi fácil chegar aonde ele chegou. Ele passou por vários processos, assim somos nós. Nós passamos por vários processos para chegar aonde o rei quer que você chegue. E muitas vezes a gente não entende. Choramos, ficamos tristes, porque você é bênção, meu irmão. Você é uma bênção na casa do Senhor. Você é bênção na sua casa. Você é bênção no seu trabalho. Você é bênção até quando vai fazer aquele almoço, que vai ter aquela festividade. Deus prepara suas mãozinhas para abençoar aquele almoço que vai ser vendido para arrecadar o dinheiro para ajudar na obra do Senhor, na casa dele. E às vezes a gente não entendemos por que Deus está fazendo isso. As pessoas acham que você quer se aparecer, não acredita. Quando eu fui professora de escola dominical, muito nova ainda, tinha muito que aprender. E eu lembro que esse presbítero, chamado irmão Sérgio, que agora ele é pastor da igreja Renascer Praise, ele disse para mim, quando eu estava descendo as escadas, ele escutou a voz do Espírito Santo dizendo: ela já está pronta. Eu não acreditei, irmãos. Perante vocês, eu não acreditei. Porque a igreja que eu estava, só há um batismo. É quando a gente aceita Jesus. Mas eu acredito no batismo do Espírito Santo. Eu só não acreditava em mim. Porque eu vejo as pessoas pregarem e para mim eles são verdadeiros dicionários. Eu vibro quando eu vejo uma pregação no YouTube ou quando uma irmã fala da palavra. Eu não tenho essa facilidade como eles têm. Está lá, Apocalipse, tal. Como fala, né? A mulher e o dragão está lá em Apocalipse, versículo 12. Capítulo 12, né? Por que o dragão não atacou a igreja? A igreja somos nós. E aquela mulher estava grávida. E o que estava naquela mulher é o Senhor, o Espírito Santo que está em nós. É a configuração da palavra para a nossa vida. Ele tentou levantar, mas ele não pôde dragar aquela mulher grávida. Porque nós somos a igreja. O inimigo faz de tudo para nos parar. E você tem um ministério.
E muitas vezes você quer largar o ministério de louvor porque não tem ninguém para cantar. Você quer largar o seu ministério de evangelista porque ninguém quer te acompanhar. Às vezes você quer largar o seu ministério de pastor porque você não está vendo a igreja cheia. É conteúdo, irmão. Aprenda, é o conteúdo. É o conteúdo que você vai deixar. Seja 12, 20 ou 25, deixa o conteúdo. Deixa Deus te usar como Ele quer e não como você quer. E isso aconteceu comigo. Quando eu comecei na escola dominical, eu me lembro como fosse hoje. Se tivesse 15 ou 20, era pouco. Eu até me emociono, porque eu olho para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande, sou tímida. E os tímidos não entram no reino do céu. Eu achava que eu não ia conseguir falar, porque eu vi o meu pastor quando ele ia pregar, nossa, ele ensinou. Meu pastor me ensinou. Pastor Gerson, que é da Igreja Batista aqui em Bangu. Ele ensinou como assim, princípio, meio e fim. Como a gente traz a palavra. Eu aprendi muito com esse pastor. Já levei muitos puxões de orelhas. Mas eu amo muito esse pastor também. O pessoal falava que ele era um pastor brabo, ranzinza, grosso. Mas foi o meu pastor que me ensinou a chegar aqui aonde eu estou. Eu não sabia que o meu caminho Deus estava trilhando já. Eu escuto as pessoas falar, irmã, você é bênção. Porque quando aonde você chega, você deixa uma alegria, uma paz, uma unção. Mas tem hora que eu mesmo pergunto, eu estou sendo isso mesmo? E impressionante quando Deus usa uma pessoa para falar tudo isso. Antes de eu chegar aqui, eu tive que escutar uma mensagem maravilhosa. Quando Deus está preparando tudo para você e você tem hora que não nota, está cego. E ontem essa irmãzinha falou para mim, tira o filtro, tira as cascas, tira tudo. Assim como eu escutei, tira o filtro também em você também. Tira as cascas. Você tem capacidade para louvar, você tem capacidade para evangelizar, você tem capacidade para levar as boas novas. Porque Deus, Ele prepara os seus, Ele escolhe os seus, Ele sabe, aquele que Ele treinou não vai vergonhar seu nome. E quando eu fui professora da escola dominical na minha igreja, deu um rebuliço tão grande que eu não esperava de 20, já estavam chegando mais de 40. Os jovens já não estavam querendo ficar na classe, queria ficar com os adolescentes. O certo é os adolescentes ir para a classe dos jovens. Mas os jovens queriam vir para a classe do adolescente. Eu me lembro, teve que chamar 2 seminaristas, mas os jovens e os adolescentes queriam. E eu achava uma responsabilidade muito grande, gente. Você não sabe o presente que Deus me deu quando a gente se entrega para a obra do Senhor na casa dele, dependendo de tudo que você vai fazer. Assim foi José, né? O homem se dobrando diante de rei. José se viu como rei. Ele compreendeu o significado do seu sonho. Ele não sabia, talvez, que ainda havia que caminhar para trilhar. Ele passou por muita luta, gente. Assim somos nós quando vamos fazer a obra do Senhor. Não é verdade? Quando a gente vai fazer a obra do Senhor, parece, né? Tanta coisa para fazer você parar.
Imagine como se Deus tivesse chegado para José e dito para ele o que ele ia fazer com José, irmão. Pensa agora. Se Deus chegasse agora perto de você e falasse: Maristela, eu vou te usar naquele lugar. E ali você vai honrar o meu nome. Mas você não está indo sozinha, porque eu estou indo com você, porque eu já te preparei. Já trilhei o teu caminho todinho. Não tem mais nenhuma desculpa. Olha, meu filho, senta aqui agora. Eu vou lhe te contar tudo que acontecerá até você se tornar o governador do Egito. O Senhor chamou ele para conversar, gente. O Senhor conversa com a gente, sim, de todas as maneiras. Somos nós que não paramos para sentar, para ouvir o que Deus tem para fazer conosco. Aquela roupa que você gosta, seus irmãos irão rasgar. A roupa ali já estava começando. Quantas pessoas parecem para rasgar os teus sonhos, né? Irmãos que diz que são seus irmãos em Cristo e muitas vezes querem rasgar os teus sonhos. E eles lhe lançarão numa cisterna. Imagina, Deus te preparando, os irmãos vão rasgar a roupa, vão te jogar numa cisterna, e às vezes tem sempre alguém vindo com uma palavra para te jogar no chão. Isso é forte. Quer ver você no chão, mas não quer ver você erguido. E lhe venderá como um escravo e dirão para os seus pais que você foi comido por feras. Isso é forte. Olha como eles estavam maquinando as coisas para poder te derrubar. Assim é Satanás na nossa vida. Levanta alguns jogos dentro da igreja para poder te derrubar. Se você não estiver firme na rocha, você cai, sai da casa do Senhor, se desvia, sai da trilha. Não sai da trilha não, irmão, por causa de irmão. Não sai por trilha pelas coisas que o diabo manda seta, não. Sua mãe vai morrer e você nunca mais encontrará com ela. Você será escravo e depois será acusado de estupro e preso injustamente. Você ficará mais ou menos uns 10 anos preso. Olha o que José passou. Calúnia, defamação. Dentro da sua casa já estavam preparando para derrubar ele. Aonde é o nosso acolhimento, que é a nossa família, estavam de olho já nele. E quando está de olho assim, é porque você vai ser bênção. A tua luta é grande, mas você não é derrotado, não. Pode se levantar tudo contra você. Se ergue, fique em pé, mesmo que demore, o Senhor vai te honrar, porque Ele preparou tudo para você. Ficou lá preso, esquecido, né? Mas como num piscar de olhos, depois desse tempo, você governará sobre todo o Egito. E ainda, olha, José, depois de todas as pessoas que lhe traíram, e as entregarei nas suas mãos, e você perdoará todos eles e abençoará, mesmo
que te traíram, mesmo que te apontaram, mesmo te caluniaram, não guarda no coração, não, perdoa. Como a irmãzinha falou para mim ontem, não olhe com os olhos carnais, não, tira o filtro, começa a olhar para dentro de si, para você não pecar. Perdoa aqueles que têm te ofendido. Perdoa, abraça. Seja bênção. Assim como eu fui bênção na minha igreja, que eu possa ser bênção através desse canal. Tá doendo? Tá chorando? Ninguém tá acreditando em você? É importante que aquele lá, em nome de Jesus, está acreditando em você. Não dobra a sua cabeça, não. Dobra a sua cabeça em reverência ao Pai e ora. E fala com Ele. O que José poderia falar? Ou se fosse você? Ah, então deixa quieto. É assim que a gente fala. Se vai acontecer tudo isso, Senhor, é melhor que nem aconteça, porque eu não estou preparado. Mas o Senhor já te preparou, irmão. Assim como preparou Davi, preparou José também. Meu pai vai sofrer, mas a minha mãe nem se fala. O pai sofre e a mãe morre por quê? Era o filho querido, que ela tanto amava também. Não deixou de amar seus outros filhos, mas a inveja entrou dentro da sua casa. Assim é quando chega uma pessoa na igreja e já vão dando um trabalho. Aprende com aquele irmão, seja humilde. Eu já passei por isso. Eu não mostrei o que eu sabia. Eu guardei comigo. Mas eu fui trabalhar com uma pessoa dentro da igreja que ela não queria trabalhar comigo, porque achava que eu iria passar à frente dele. Mas Deus já estava preparando, porque o Senhor ia recolher ele. E ele era um desenhista nato. Ele fazia umas coisas dia de Natal para fazer o cenário. Meu Deus! Esse irmão era uma benção. Eu desenho, irmão, mas a minha área de desenho é outra. Trabalhei numa casa de família que o meu patrão era um desenhista profissional. Ele me deu muitos livros para mim aprender. Mas quando eu fui naquela igreja, eu fui aprendendo com aquele irmão. E ali eu entendi por que o Senhor me trouxe para aquela igreja. Porque Deus ia recolher ele. Ele era muito respeitado na igreja, mas ele não queria trabalhar comigo, porque ele ficou com medo. Ele tinha uma doença que muitas vezes ele não poderia ficar muito tempo em pé. Eu só ia terminar o serviço dele. E ali nós fomos trabalhando junto, o pastor botou, ele não queria. E fomos criando uma afinidade de conhecimentos, de capacidade, muito inteligente. E muitas vezes quando chega um irmão na igreja, a gente pensa que já vai tomar o nosso lugar. Cargo não salva, mas te amadurece. Te amadurece para aprender a perdoar aqueles que te criticaram. O Senhor deixou José passar por tudo isso. Mas se o Senhor falasse para ele, lógico, qualquer um correria, porque ninguém queria passar por essa prova. Foi esquecido na prisão? Foi. Os irmãos mentiram? Mentiram. Os irmãos estavam de olho, rasgou a roupa? Rasgou. Mas ninguém pode rasgar as vestes que o Senhor te colocou sobre você.
Ninguém pode tocar naquele que o Senhor já preparou. E quando se tocar, vai se ver com o Senhor. Eu não vou dar conta disso. A gente diz isso, né? Senhor, eu não vou dar conta. E quando eu vi aqueles montão de adolescentes, jovens, eu também achei que não ia dar conta. E o negócio ainda piorou mais ainda, porque o pastor, tu vai ficar à noite também com eles, antes de começar o culto. Teve uma votação que tinha mais gente para votar, escolher quem ficaria com a liderança, e eu não esperava. Tem que ser ela. Foi um tempo muito maravilhoso, aprendi muito, irmão. Aprendi muito na casa do Senhor. É tão bom quando a gente aprende na casa do Senhor e você não esquece essa bagagem. Devagarzinho, o Senhor está te abençoando de todas as maneiras, no seu medo. Ele está te abençoando no teu falar. Ele está te instruindo como vai ler, como vai explicar. Aquilo que eu falei, não tenho. Eu cheguei até a fazer um seminário, mas não deu para mim adiante. Não sou melhor do que ninguém. Sou uma mulher simples, mas que eu quero ser um instrumento na mão de Deus, para ser bênção na vida de outras pessoas. Parece cômico, não é? Mas seria provavelmente algo que aconteceria. Deus não revela todo o caminho para você, tenha certeza disso. Claro que Ele não vai revelar, porque senão você corre. Você fica com medo. Mas a responsabilidade é muito grande, né? Corre não, irmão. Abraça o que Deus está te dando, é o maior presente. É muito bom a gente agradecer a Deus porque Ele olhou e te escolheu. Porque você está no centro da vontade de Deus. Você é bênção. E muitas vezes você acha que não é, mas você é bênção. Se Deus te escolheu, é porque Ele sabe que você é bênção. Se Ele não escolheu outro irmão, é porque Ele tem outro caminho para trilhar para aquele irmão. Para cada um, Ele tem a maneira dele de trabalhar. Eu não posso trabalhar de qualquer jeito na casa do Senhor, pegar um cargo a qual Deus não me escolheu para aquele cargo. Eu tenho muita dificuldade ficar de frente para público. E um dia eu fui testada na minha igreja. O pastor estava triste, aonde eu congregava, tá? Que era dia de quarta-feira, não desfazendo dos membros. Fazia pouco, ele queria que os jovens adolescentes estivessem na igreja. Aí o seminarista não me contou nada. Ele teve uma ideia maravilhosa. Fala que a Maristela vai pregar quarta-feira. Quê? Pastor, fala que a Maristela vai pregar quarta-feira. Depois o senhor me conta. Mas ninguém me avisou nada. Eu estava no domingo, lá sentado, assistindo o culto. Aí o pastor começou a falar, né, o que vai ter dia de semana na igreja, né? Quarta-feira é dia de doutrina, mas quem vai trazer a mensagem é a irmã Maristela. Aí eu olhei assim, como assim, irmã Maristela? Olhei para a cara do pastor. Irmã, mas você vai trazer a mensagem. Aí eu esperei acabar o culto, estava nervosa, gelada, suando.
Eu queria saber quem teve aquela ideia. Aí o seminarista, se prepara, traz a mensagem, tá? Mas eu não sabia que fosse o seminarista que teve essa ideia. Aí o pastor, já te ensinei tudo. Já te ensinei. Não vem me perguntar nada. Faz aquilo que eu te ensinei. Primeiro ora, pede a direção ao Espírito Santo e faz aquilo que eu te ensinei. Irmão, eu me lembro como fosse hoje, na quarta-feira. Olha o medo. A minha voz sumiu. Impressionante. A minha igreja era de uma média de 500 a 600 membros. A igreja não era grande. E a minha voz sumiu no microfone. Aí eu falei com o rapaz que está lá na mesa do som, tira o microfone. Então, como eu tenho um vozeirão, eu perguntei se alguém lá atrás estava escutando a minha voz. E eu me lembro como fosse hoje, um irmão, num bom tom, está o som da tua voz. A igreja estava ouvindo a minha voz. E foi chegando os adolescentes, foi chegando os jovens, foi chegando, e um lado da igreja ficou lotado de jovens, adolescentes, chegando do supletivo. Tem uns que nem terminaram a aula, porque sabia que eu ia estar pregando. Quando eu vi aquilo, eu não sabia que o pastor estava triste por ver a igreja vazia. Mas o seminarista notou que se eu estivesse na igreja, os jovens e adolescentes estariam. Porque ele notou que eu tinha uma afinidade muito com falar com o jovem, como até hoje. E uma vez a minha filha falou que uma jovem falou assim, se a minha mãe fosse igual a tua mãe, caramba, quando não era nem cristão, eu ia ficar alegre, porque a sua mãe sempre quer saber aonde você está. Ela se preocupa, mas a minha não pergunta nem aonde eu estou. Posso chegar até de madrugada, mas nem aí tá. Isso é uma responsabilidade muito grande. E ali eu vi, aumentando mais ainda as minhas responsabilidades na igreja. Fora as perseguições, mas eu tenho um costume de não querer guardar nada no coração. Eu peço para Deus lavar, me ensinar a perdoar e não guardar. Porque quando a gente guarda, a gente peca. Você nem consegue olhar para a cara do irmão. Isso está errado. Abraça o seu irmão na igreja. Vai pedir perdão. Não tem uma passagem que antes da gente tomar a ceia, se examine-se primeiramente, antes de tomar a ceia, examine. Porque aqui José, Deus já tinha trilhado o caminho dele. Você seria perseverante, Deus também lhe revalesse o processo. Com poucas palavras, você seria perseverante se Deus colocasse uma bênção na tua mão, você continuaria, irmão? Ou deixaria o Espírito Santo te usar? Hoje nós estamos aprendendo aqui com José, que quando Deus te coloca num lugar, num patamar, não foi porque o pastor achou os seus olhos lindos. É porque o Senhor tocou no seu pastor e falou, chama porque está pronto. Não deixa que essas coisas atrapalhem a sua vida. Não deixa.